Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte. E eu sou Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast da nossa mesa. Ai, que dia lindo! Bem-vindos! Temos um episódio, assim, chuchuzinho pra você hoje. Esse eu acho que é daqueles. É daqueles. Eu acho que esse promete. é daqueles que vai abalar, entendeu? Gosto. Gostamos. Antes disso, eu só quero te lembrar que se você está nos ouvindo no Spotify, para você deixar um reviewzinho, um comentáriozinho, se você tá curtindo ou não, que a gente quer que o Spotify nos note. Sim, imagina que lindo. Imagina se o Spotify quer pegar o nosso podcast. Meu Deus, meu sonho. Enfim. E se você está nos vendo no YouTube, cara, vem nos seguir, vamos fazer isso comunidade, conversar mais. Deixa o comentarinho, deixa sugestão de vídeos Por também, favor. de temas. Sim, a gente quer muito continuar esse diálogo com vocês, fechou? Sim, é da nossa mesa. Exato. E um dia ela vai ser redonda, tá? Oremos, Brasil, vamos fazer uma vaquinha. E vai ter a lâmpada, vai ter todos os adereços. Vai ter a lâmpada, mano, vai ficar tão bonito. Enfim. Me conta, Gabi, qual que é o tema bombástico de hoje? Vocês viram aí, processos, abraçando processos. Mas que diabos é processos? Então, aqui na F-Hop, tipo aqui na nossa igreja. Contexto. A gente... Ai, palavra bonita, né? Contexto. A gente usa a palavra processo para descrever uma série de coisas que a gente passa na vida. Então, quando você começa a ter uma caminhada de vida real, você começa a ver que coisas começam a acontecer. E essas coisas não são aleatórias. Nós chamamos esses episódios de crescimento, de onde nós estamos sendo esticados, onde parece que as coisas do nada mudaram para bem ou mudaram para mal, ou coisas que acontecem na vida, de processos. O que significa isso é que a gente não tá pronto. Então, quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo isso, que a gente não tá pronto, e mais, que a gente não vai ficar pronto tão cedo quanto a gente espera. Então, a vida se torna cheia de processos. É processo de amadurecimento, é processo de relacionamento com as pessoas, é processos de dores e de fraqueza, como a gente falou já em alguns episódios. São processos de autoconhecimento, de autodescoberta, processo de fé, de amadurecer na caminhada cristã. Tudo isso são processos, são gerúndios, são coisas que estão acontecendo. Ai, são gerúndios. Eu gosto de dizer que são gerúndios. Amei. São gerúndios, Brasil. Eu amei. Eu pesquiso no português o que é gerúndios. Nossa, eu amei. São coisas que têm uma continuidade. São coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Continuando, se tornando. Exato, porque, por exemplo, quando você aprende sobre, talvez, vamos usar fé, você não aprende tudo que você precisa aprender sobre fé de uma tacada. Mas em diferentes momentos da vida e através de diferentes situações, nós vamos desenvolver a nossa fé. Nós estamos desenvolvendo maturidade, nós estamos desenvolvendo, alegria, perseverança, todas essas características que nos tornam seres humanos, que fazem que a vida seja vida. Só que você não nasce sabendo tudo isso. Isso é desenvolvido. E os processos são todas aquelas vivências orquestradas pelo Senhor que criam esses momentos de aprendizado, esses momentos de crescimento. Na verdade, esses momentos eles estão sempre acontecendo, mas existem aqueles momentos em que a gente toma consciência que eles estão acontecendo. Então, eu sempre estou crescendo em aprender a amar as pessoas, por exemplo. Mas quando eu me deparo com a situação de raiva contra alguém, ou que eu preciso perdoar, ou que alguém faz algo contra mim, fica mais evidente pra mim que eu preciso aprender a amar do que antes quando estava tudo bem. Então as crises trazem essa consciência do que nós estamos desenvolvendo, do que ainda não está pronto em nós. Sendo que é como se fossem diferentes panelas no fogo. Então todas elas estão recebendo aquecimento, todas elas têm uma temperatura, mas algumas começaram a ferver mais rápido que outras. Outras são mais... Dá pra ver a
vista nua que aquela precisa da nossa atenção. Então esse é o processo, é uma área específica onde o Senhor está chamando a tua atenção para o crescimento. Então, com certeza, você já identificou aí situações que são processos. Às vezes pessoas, às vezes família, às vezes relacionamento. Pessoas são processos. Às vezes são a sua caminhada cristã. Eu tenho certeza que você já identificou. Quando a gente vê um processo, quando a gente olha para um processo. Com certeza. Mas a grande pergunta que a gente queria conversar hoje era sobre esse abraçar o processo, como viver o processo. E até isso surgiu, eu estava dando aula de Cantares para os alunos do Fascinação aqui. E a gente fala muito sobre processo, porque essa caminhada de amadurecer no amor e tal. E daí... que do livro de Cantares. Isso. Então, representa a igreja e Deus, então o povo de Deus e Deus, e como ele nos leva nessa jornada, e que é ele que nos leva nessa jornada. E daí, um aluno veio me perguntar, tá bom, processos, abraçar processo, vamos abraçar o processo de amar mais o Senhor, de tudo isso. Mas o que é abraçar o processo? Ela me perguntou. Boa. É eu orar sobre o processo? O que é abraçar o processo? O que é abraçar o processo? O que é abraçar o processo? Diga-me. Me diga você, aqui nos comentários, o que é... Não, tô zoando. Mas o que é abraçar o processo? Eu acho que a fase 1 do abraçar o processo é aceitar o processo. Em primeiro lugar, identificar, certo? Então, temos um processo. Temos um processo. Temos uma crise, temos um lugar imaturo de se desenvolver. Temos um lugar de fraqueza, temos um lugar de dor, temos um lugar de insegurança. Um lugar que aí, opa, eu deu aquela... Sabe aquele atrito, ou aquele, não tá tão bem aqui. E depois que a gente identifica, o que a gente faz? Chorar. Sente e chora. Também faz parte, mas eu acho que começa um diálogo. É onde eu coloco um nome para o que está acontecendo e então começa a minha caminhada de fazer perguntas, de uma conversa sobre o que é essa área, o que é esse processo, o que a palavra fala sobre esse tema. Sair da negação também, né? Nossa, isso é muito bom. Identificar e não negar. Ele tá ali, não é o elefante na sala que a gente não vai conversar sobre ele. Eu identifico e eu aceito que ele tá ali. E daí converso sobre ele. Exato. Então, a gente não pode fingir demência com as coisas que acontecem na nossa vida, mas é muito o que a gente faz, né? Sim. A vida leva deixa a vida me levar e de qualquer jeito. E aí, só que o Senhor tá destacando pra gente falar sobre humildade, ou pra gente falar sobre, rancor, sabe? Então, estar abertos a abrir esse diálogo com Ele. Tá bom, Deus, então... Peraí, isso é real? Então tem rancor dentro de mim? Eu sou uma pessoa que tem rancor? Putz, tá bom, então... Tá. Assumir. Tá, essa sou eu. E agora? E agora? O que vem depois? Aí a gente começa a tomar resoluções. Então, a conversa com o Senhor de aceitação, esses dias eu pensei muito a respeito disso. E ela pode tomar 2 rumos. Quando eu aceito um processo, quando eu aceito uma área de fraqueza, eu posso... aceitei, mas com pena de mim. Tipo, eu sou coitadinha. Tadinha de mim, eu sou rancorosa. Ai, mas é porque aconteceu isso, minha mãe, o meu pai, a família, a minha história. Eu sou rancorosa, eu começo aquela coisa de lamber ferida e ficar naquela autocomiseração. E isso não produz nada. Porque a gente tenta validar esse lugar de fraqueza. A gente tenta validar, trazer os porquês a gente tem esse rancor. E meio que legitimar que esse rancor exista. Então, não é nenhuma coisa que você gosta, mas... Não, mas eu tenho esse lugar de rancor porque, veja bem, na minha infância aconteceu A, B... C, em vez de abraçar arrependimento. Exatamente. Porque para isso que o processo existe. Para te mostrar áreas onde a gente precisa do perdão de Deus, onde a gente precisa da ação do Senhor, onde a gente precisa do sangue de Jesus.
O sangue de Jesus não é só para repreender quando sabe assim, você tá com medo ou você sente demônio, alguma coisa assim. O sangue de Jesus é para nos cobrir e nos ajudar na nossa jornada contra o pecado. E poderoso o suficiente para redimir essas áreas. Amém. E redimir essas áreas é fazer com que elas se tornem cada vez mais parecidas com o plano original que o Senhor desenhou para que a gente funcionasse. Então, qual é o plano original para os relacionamentos? É para esse lugar que eu tô mirando os meus processos. É para lá que eu tô indo. É para como, na verdade, nós vamos nos tornar na eternidade e como Deus projetou que nós fôssemos lá no Éden. Sim. Então, abraçar o processo é não parar na aceitação e ir para o lugar de comiseração, mas entrar no caminho do arrependimento. E o arrependimento, ele demanda frutos, ele demanda ações, ele demanda resposta. Porque, beleza, a gente se arrepende. Beleza. O arrependimento, ele vai gerar aquele sentimento de graça e misericórdia, de, mano, eu sou terrível e eu fui perdoado. Eu sou mal e o Senhor me amou. E isso produz uma resposta. Qual é a resposta? Como que eu vivo agora para consertar isso? Sabe, se é problema de relacionamento, é conversar, é perdoar, é me arrepender diante da pessoa. Uma pausa aqui. Porque do que você está falando, eu acho super essencial. Tem pessoas que digamos que tem o arco do processo, certo? O processo do processo. O arco do processo. Então, começa com identificando, aí a gente aceita, a gente começa esse diálogo para saber o que fazer com tudo isso, né? E aí a gente vai construindo. Vem o pedir perdão e aí procurar a resposta divina acerca dessa situação. E eu vejo que em cada um desses estágios, parece que as pessoas se prendem em algum desses estágios. Então, eu me vejo que muitas vezes o meu grande problema, pode ser em algumas áreas, é aceitar que existe esse processo e que existe essa questão, tipo, eu rancorosa. Usando rancor de... Gente, eu não sou uma pessoa rancorosa, tá? Mas, assim, usando esse exemplo. Eu rancorosa? Imagina. Ou aí... Às vezes a gente fica preso no seguinte, tipo, eu sou, mas veja bem, é porque minha infância foi o que me ensinaram, e você tenta se desculpar. Ou é naquele lugar de, tipo, você fica preso no, cara, eu sou o pior ser humano que existe. E fica pagando penitência. Pagando penitência. De tipo, nossa, eu sou rancorosa, eu preciso fazer alguma coisa para pagar por isso. Eu sou terrível, então eu vou me isolar das pessoas, eu não vou criar relacionamento porque eu sou terrível. Até eu me consertar. Quando não é você quem se conserta. Tipo, isso foi uma ferida que o Senhor abriu para que Ele possa curar, como diz a palavra. Que o Senhor é aquele que fere e aquele que cura a ferida. A gente não gosta, né, de ler esses versículos. A gente não gosta de entrar nesse tipo de diálogo. Mas a gente vê vez após vez exemplos na palavra do Senhor abrindo feridas em pessoas para que eles pudessem se aproximar dele, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem amadurecer. E tá tudo bem. E é o compromisso do Senhor. Quando eu vejo, eu tento lembrar nos momentos em que eu tô sentindo esses processos latentes, tentar lembrar do zelo do Senhor. Sabe, quanto mais intenso o Senhor tá nos colocando e abrindo processos, mais é reflexo do zelo dele em formar o nosso coração à imagem de Jesus. Esse é o bem maior que Deus pode fazer por nós agora, de nos levar para funcionar da forma como nós fomos criados. E ele é zeloso, ele sabe, ele vem cavalgando pela justiça e pela verdade, zelando pelo nosso coração. Isso eu sempre sinto essa intensidade, tipo, o zelo do Senhor. O zelo do Senhor fará isso. E a gente fala isso muito na aula de Cantares, que ele não é comprometido com a nossa zona de conforto nesse processo. Ele não tá medindo esforços para, tipo, mas se eu mexer nesse processo, ela vai ficar desconfortável. Se eu mexer aqui, vai abaixar. Ele não tá, ele quer o nosso coração. E esses processos estão nos levando a sermos integralmente dele. Então, ele não vai poupar esforços e dores por causa disso. E não é sadismo. Não é sadismo. Zelo, é amor. Não é sadismo. É
É muito interessante, porque usando a analogia de ferida, de dor e de doença, tem muitas vezes quando você tem uma ferida exposta ou algo que tem pus ou tem alguma coisa assim, isso precisa ser limpado. E o limpar, muitas vezes, é pegar como se fosse uma superfície, um pano áspero para retirar camadas. Então, faz parte da cura a dor. Faz parte do saudável o passar por um momento de desconforto, de algo que você não gostaria de fazer, de que o nosso ser, ele quer se proteger o tempo todo. A gente quer bonança, a gente quer paz, quer, tudo de bom. Mas nesse processo de crescimento tem as dores do crescimento. Sim. Eu não sei você, mas quando eu era adolescentinha, eu tinha dor, tipo, nas costas. Porque meus ossos estavam crescendo, sabe assim? Tipo, ou eu ficava com dor muscular nas pernas. Eu lembro de um amigo meu super alto. Tipo, a gente tinha, sei lá, 12 anos. O menino já tava com 1,75 m, 1,80 m. Tipo, gigante. E ele... Mano, bichinho, doía as pernas dele, doía a lombar dele. Porque é a dor do crescimento, porque estava sendo esticado. E muitas vezes nós entramos no processo e nós estamos sendo esticados pelo Senhor para amadurecer, para sermos quem nós estamos pedindo para Ele. Sim. Que nós queremos ser. Senhor, faz-me como Tu, eu sou como um vaso quebrado nas mãos do oleiro. Meu Deus. Seja feita a sua vontade. Aí o oleiro vem e ele quebra o vaso para moldar. E a gente fica assim, não! Socorro! Graças a Deus, o Senhor, Ele é fiel com a palavra dele e com a promessa dele e não com a gente em Graças si. a Deus. Sabe? Ele é fiel à palavra dele e ele disse que aquele que começou a boa obra em vós será fiel em completá-la. Goste você disso ou não. Porque o meu ser vai dizer, chega, parou. Mano, mas tem que arrancar o band-aid. Não tem o que fazer. Sabe? E Deus sabe escolher prioridades. Deus sabe escolher qual é a prioridade. Ele tem uma história maior do que os meus 3 dias de dor e desconforto, sabe? É uma história maior e a perspectiva do que ele está fazendo. E vale a pena abraçar os processos e viver o minuto a minuto desses processos, sabendo dessa perspectiva, para onde o Senhor está nos levando. Porque... não vai acabar. A gente tava falando essa semana, né? Que a gente quer dar checks e resolver todas as coisas. E eu lembro que na terapia era muito isso. Tipo, eu queria resolver logo a vida e sabe, terminar, concluir processos. Tipo, aprendi. Aprendi, check, pronto. E daí ele falou, mas... não é checks. Não é... um processo não é acaba. A gente não tem linhas de chegada na vida. A vida em si é processo. A vida em si é jornada. Não é linha de chegada. Então, a gente tem que aprender a viver a vida como um processo. Como uma coisa que está acontecendo. Senão, a gente vai viver frustrado porque esses processos vão chegar. Tipo, porque os processos nunca acabam. E é tipo, meu Deus, mas isso aqui não vai acabar nunca? Até o dia de Cristo Jesus. E quanto mais a gente evita a dor, mais fica. A dor é dor. Pior fica. Quanto mais a gente evita a dor, mais a dor é dor. Mas eu acho algo válido a se dizer é que processo não é apenas dor. Eu acredito que processos também são tempos de bonança. Também são tempos de favor. Também são tempos de um crescimento exponencial que te põe para fora, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos dizer, de repente você recebe uma promoção no trabalho, ou você, sei lá, você trabalha com mídias digitais e recebe você... um desafio para ser esticado. Então, mas que são coisas boas que estão acontecendo. Às vezes você recebe um grande valor de dinheiro. Então, isso também é uma forma do Senhor nos esticar. Porque como que nós vamos continuar amando Ele no meio da bonança, no meio dessas bênçãos? Nós vamos continuar amando Ele quando a gente recebe a promoção, quando a gente recebe o dinheiro, quando se cumprem promessas? Então,
tudo isso também são processos. Então, processo não é só dor, mas processo é tudo aquilo que nos leva a nos parecermos mais com Jesus, a trabalhar o nosso caráter, a trabalhar o nosso jeito de viver a vida. Então, por isso, eu gosto muito quando você fala que a vida é processos. A vida é processos. Porque é real. E vai ser tanto de descobrir esses lugares de dores, quanto até tô falando de trabalho, de promoção e tal, mas novos desafios são processos, desencadeiam processo, porque é como se a gente estivesse esticando. E daí esse esticar também é tanto o desconforto de estar dando um passo novo que eu nunca dei, mas é também estar recebendo a graça e o poder para dar esse novo passo. Sim. Então, os céus também estão abertos na hora do processo, com graça para que a gente viva esses momentos. Então, sei lá, eu vou casar esses dias, é um processo, é desconfortável, não é confortável casar. Brasil, espera. Brasil... No momento que esse episódio sair, Gabriela será uma mulher já casada. serei casada, mas nesse momento sou uma noiva desesperada, querida. Mas até lá são os processos. Aleluia. E vai ter o processo depois do casamento, de ser esposa e estar casada. Morar com um menino. Morar com um menino. Que está atrás da câmera. Que está atrás da câmera, no caso. Mas é processo. Mesmo sendo coisas boas, existe uma nova coisa, um novo formato que a gente tem que tomar e que o Senhor tem que dar nova graça pra gente ser. Então, o processo também são momentos de céu aberto para receber graça, para viver o desafio e o amadurecimento que o Senhor está nos propondo para aquelas estações. Sim, 100%. E finalizando sobre isso, só encerrando, eu acho que uma das coisas que mais me marcou quando... Eu sempre fui consciente, veja bem. Nasci consciente, porque Ana Duarte é incrível. Não. Mas eu acho que uma das coisas... O maternal dela foi Aqui, ó. A semana de coach, então. Mas, tipo, já tendo uma caminhada de vida, já tendo uma caminhada, tipo, fazendo terapia, já sendo alguém que já tinha, tipo, sido acompanhada por pessoas. Porque, gente, façam terapia. É vida. É vida. Sério. E é uma das formas mais lindas que nós temos de passar por processo sem ir à loucura. Tipo, sem surtar e tendo ideias. E passar pelo processo. E passar. Não negar o processo. Exato. Enfim. Mas então, já sendo alguém que já tinha uma caminhada de fazer esse tipo de movimentação, tipo, eu não era franguinho novinho, sabe assim? Tipo, oh meu Deus, processo, o que eu faço da vida? Sabe assim, eu já sabia mais ou menos como me virar. E eu lembro de um dos primeiros processos que eu passei aqui na F-Hop, e eu lembro de, tipo, me sentir um fracasso pelo mero fato de estar dentro daquele processo. Sabe? Sei bem. E ser uma área que eu considerava que eu já tinha que estar muito mais pra frente. E eu lembro eu vou chorar, não vou chorar. E eu lembro de chegar pro Duane e a Jen, tipo, na época era o Duane e a Jen que cuidaram de mim nesse processo. E eu lembro de sentar pra conversar com eles, de tipo, mano, me sentindo um lixo, sabe? Tipo, cara, de novo eu tô com isso. E será que eu nunca vou crescer? Será que eu nunca vou aprender? Será que... Tipo, sabe assim, com vergonha de chegar no Senhor, de pedir perdão, de pedir graça, de pedir ajuda. E eu lembro deles conversando comigo e apresentando Tiago. Tiago capítulo 1, sabe? Alegrai-vos quando passardes por sofrimentos. Porque isso faz com que você se pareça com Jesus, sabe? Não é isso exatamente que o versículo diz, mas... Parafraseando, e ele continua o capítulo 1, é um capítulo tão sensível, tão bonito, falando que se você precisa de graça, peça, peça. Então, dentro dessa mensagem de processo, acho que o que a gente quer deixar para vocês não é só que sofra por sofrer, ou tipo, é preciso. Cara, tem graça, tem graça, tem graça.
à nossa disposição. Muita graça. E, tipo, não seja como eu, sabe? Naquele período. Que fiquei envergonhada, que fiquei retraída, que fiquei, tipo... Mano, frustrada comigo mesma. E, tipo, com vergonha de pedir ajuda ao Senhor. Porque Ele tem graça para nos dar. Ele não tá olhando do alto e olhando e falando, não acredito, de novo vou ter que trabalhar com ela nessa área. Ai, não acredito. Deus não tá frustrado conosco. E aí entra o zelo que você tava falando. O zelo não é ódio. O zelo é amor. É um amor tão intenso, tão perfeito, tão forte, que Ele vai fazer o que seja necessário, às vezes que sejam necessárias, até que a gente se pareça com Jesus. E diferente do ciúme que a gente sente, o nosso ciúme é pautado na gente mesmo, egoísmo. É autorreferente. Então eu tenho ciúme por causa de mim. O ciúme e o zelo de Deus é por causa da gente. É por causa do bem que Ele busca que Ele quer para nós. E não por causa do bem dele. Ele não está buscando o bem dele, mas Ele está buscando o nosso. E Ele sabe qual é o nosso bem, porque Ele nos criou. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena se entregar, porque é regado de graça, é regado de esperança, de amor. A gente sabe para onde a gente está indo. Não é só dor, mas é ver a vida acontecendo e é perceber. E a gente pode falar sobre isso depois, como que Deus olha para isso. Sim. Como que Deus olha para nossa crise, como que Deus olha para o ser humano. Que ele acha, ele não tá zangadão lá, batendo o pé o tempo inteiro e lixo. Tipo, vai logo, vai. Ele tem as expectativas muito bem alinhadas sobre a gente, diferente da gente. Sim. E ele é o primeiro que promove a cobertura para o nosso pecado de maneira adequada. Acho que em Fraqueza a gente falou sobre isso. De que Adão e Eva pecou e eles pegaram as folhinhas lá, se cobriram de folhinhas. E Deus, quando chama eles, em vez de falar, pecou, agora tá com vergonha. Vem cá, eu já vi isso aí, não precisa ter vergonha de ficar pelado na minha frente, não. Deus não faz isso. Nunca. Ele vai e faz a roupa para eles. Isso sempre me constrange. Ele cobre o pecado. Ele cobre a nudez. Ele cobre a vergonha. E Ele continua sendo esse Deus que cobre a vergonha. Amém. Então, no nosso processo, Ele tem expectativas alinhadas. E Ele é o que cobre aquilo que nos envergonha. Ele sabe para onde Ele está nos levando. Então, se você se encontra, talvez, num lugar onde... Meu Deus, esse podcast falou muito comigo. Esse episódio, tipo, cara, sou eu. Saiba que tem graça para você. Que tem uma comunhão de santos que tá aqui para te ajudar. E que tem um Pai Celestial que está te conduzindo bem. Porque Ele é um bom líder. Ele é um bom líder. Ele tem resposta para cada etapa do processo. Depois que você aceita, que a gente se arrepende. Ele tem o script na Bíblia do minuto a minuto do que vem depois. Se é buscar terapia, se é conversar com alguém, se é se distrair, se é se divertir, se é escrever, se é pedir perdão. Enfim, tem uma lista de coisas para viver esse processo e que Ele tem escrito o que a gente tem que fazer. E então, esperança, meu amor, esperança, coragem em abraçar os teus processos. Acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar. Coragem para abraçar esses processos, porque você não está só e porque Ele vai caminhar ao teu lado até o dia em que esses processos terminem. Que é o dia de Cristo Jesus. Romanos 8, a gente poderia trocar assim, todas as coisas, todos os processos cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor está cooperando através dos processos para o nosso bem. E o nosso bem maior é a nossa predestinação, que continua em Romanos 8, que é sermos parecidos com Jesus. Isso. Deus te abençoe. Obrigada por estar conosco mais uma vez na nossa mesa. E a gente se vê na próxima. Até o próximo.